Em apenas 3 décadas, o Brasil assistiu a uma verdadeira revolução verde. A ocupação do Cerrado deu ao país safras recordes e lugar privilegiado na produção agrícola mundial. Mas o ecossistema que ocupa o Brasil Central também despertou o interesse de pesquisadores pela riqueza natural e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. E é essa história de gente disposta a desbravar o sertão que você vê agora no especial Raízes do Cerrado. A grande oferta de terra e os programas do governo para estimular o crescimento do Cerrado atraíram agricultores interessados no desenvolvimento da região. A partir da década de 70, começa a ocupação da área central do país. Os colonizadores tinham o desafio de desbravar um pedaço até então inexplorado no Brasil. Há quem acredite que o fim do mundo já foi aqui. A terra escondida pela vegetação rasteira, pelas árvores retorcidas, era sertão. Há 40 anos, quando a história ainda era contada em preto e branco, ocupar os confins do país era desafio e oportunidade. E para provocar a marcha para o oeste, vieram os programas do governo, PCI, Polo Centro, Prodecer. Um deles lançado pelo então governador de Minas, Rondon Pacheco, o Programa de Assentamento do Alto Paranaíba. O governo conseguiu uma quantidade razoável de terras, foram criados os módulos, feitas as concessões, e 95 famílias se incorporaram ao projeto. E começamos a grande batalha. E a pedido do Estado e da necessidade, quem não tinha nada ganhou lugar aqui, desbravou um pedaço esquecido do Brasil. Um solo castigado pelo sol forte o ano todo, pobre em nutrientes. Quem assumiu essa imensidão teve que ter coragem e aos poucos descobriu que a terra infértil também tem qualidade, é plana, facilita a mecanização, o manejo, início dos tempos coloridos nas lavouras. O que era improdutivo virou o celeiro do país, fez brotar no sertão riqueza e prosperidade. São 204 milhões de hectares espalhados por 13 estados e o Distrito Federal, de acordo com a Embrapa. Abriga 41% do rebanho nacional e 6.500 espécies de plantas. A terra, que às vezes parece arder em fogo, também é rica em água. Nascem aqui os principais rios das principais bacias. O terreno abandonado cedeu espaço para a agricultura moderna. O surgimento de Brasília vai transformando Uberlândia numa cidade de serviço, industrial, e que demanda muita força de trabalho. E uma força de trabalho que naquele momento ainda se exige uma qualificação relativamente pequena. Então isso contribui enormemente para o crescimento urbano das cidades no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. E o crescimento urbano veio com famílias inteiras, gente para valorizar o desvalorizado. E foi assim que Iraí de Minas viu seu destino mudar. Era o final da década de 70, quando Moisés chegou a um dos mais antigos assentamentos. A única coisa que tinha aqui eram algumas criações de gado, basicamente no cerrado mesmo. Então tiveram que preparar todo esse solo, eles tiveram todo o trabalho de desmatamento, de preparo do solo, de correção do solo. Houve muito trabalho. Bem diferente de hoje, a cooperativa, fundada por 26 agricultores, reúne agora 6 municípios e recebe 1,5 milhão de sacas de grãos. 95% dos cerrados são aproveitados comercialmente, com lavouras a perder de vista. Fruto do trabalho de gente como Moisés e Emiliano, que há 20 anos dirige uma companhia de fomento agropecuário. Viu a produção nacional se multiplicar na terra pobre e é só o começo. O Brasil tem uma responsabilidade de fazer com que esses 70 milhões de hectares que ainda existem no Cerrado sejam bem aproveitados. Eu acho que com isso nós podemos afirmar realmente que o Brasil vai ser o maior produtor de alimentos do mundo. Até lá, um sem fim de hectares incorporam a história de um povo, para quem a terra, além de instrumento de trabalho, é casa e esperança. E com a ocupação surgiram novos desafios. Veio a necessidade de desenvolver pesquisas e soluções para os problemas que limitavam a colonização.
A região, desacreditada, aos poucos se transformou em lavouras produtivas. Gaúchos e japoneses foram os primeiros responsáveis pela mudança. A história do Cerrado brasileiro tem duas fases, antes e depois dos imigrantes. Os primeiros colonizadores chegaram no início da década de 70. O desafio de transformar solo pobre em lavoura rica começou com os japoneses. A busca da terra prometida fez seu Tamio Sekita mudar de país e de hábitos. Veio do Japão para São Gotardo, no Alto Paranaíba. O pessoal aqui acostumava dizer que nós éramos loucos de estar abrindo cerrado aqui, que o cerrado não tinha valor nenhum. E sim as terras de cultura, né? Essas terras que onduladas, praticamente isso aqui não pagava, sei lá, não tinha valor nenhum. A força do trabalho e a crença em dias melhores mudaram completamente o panorama do nosso cerrado. A ocupação dessas terras por gente diferente acabou transformando o Cerrado brasileiro num grande cenário de riqueza e prosperidade. Seu Herbert deixou os pampas gaúchos, mas trouxe com ele disciplina e a organização da agricultura sulista. 20 anos depois, é no calor do Mar do Cerrado que ele comemora os resultados. O Cerrado é uma grande mãe. Ele oferece alternativas imensas para o agricultor. Eu acho que ele até concilia várias culturas de populações e várias culturas da terra. Você pode plantar do abacaxi à soja. A ocupação da região transformou o Brasil num dos principais celeiros de grãos do mundo. É que a gente consegue criar a família da gente, né? Nesse território, onde suor e tecnologia se misturam harmoniosamente, os migrantes aprenderam com a terra, acreditaram no milagre da multiplicação, inovaram e também investiram em novas culturas. Um exemplo é a fruticultura. Até o morango, próprio de clima frio e solo fértil, se adaptou ao cerrado. Mas a conquista dessas áreas ainda está longe de chegar ao fim. Os desbravadores do cerrado chegaram ao Maranhão. Na região de Balsas, a vegetação nativa virou um mar de soja. Os gaúchos ganharam um novo nome. Me defino como maraúcho. Minha terra é Balsas, eu sou um balsense, eu sou maranhense. É a minha região, é a minha cidade. Eu gosto daqui. Integração cultural que começou nas fazendas. Histórias construídas por essa gente pioneira e destemida. Implacáveis na arte de acreditar na força do cerrado brasileiro. Tendo coragem e encarar, acredito que dá para vencer.